A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter uma breve palavra que está em Êxodo capítulo 15, versículo 23 a seguir. Fala o seguinte, diz que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto e havia chegado a Mara, onde havia uma fonte de água. Quando foram beber da fonte, perceberam que as águas eram amargas. Por isso chamaram aquele lugar de Mara, que significa amarga. Logicamente que a expectativa do povo era muito grande de encontrar uma fonte de água naquele árido deserto. Eles tinham saído do Egito, certo? Estava atravessando o deserto, então naquele momento existia muita sede. Então a expectativa maior deles era encontrar uma fonte de água onde podia saciar a sua sede, certo? No verso seguinte, a Bíblia diz que o povo, olha só, que o povo murmurou contra Moisés dizendo: o que nós vamos beber? Que havemos de beber? Moisés, onde está a água? O que nós vamos beber para matar nossa sede? Com certeza, olha só, com certeza eles fizeram isso porque não tinha a visão, olha só, eles não tinham a visão completa do que Deus tinha para a vida de cada um, para a vida deles. Não bastou Deus ter agido com todos aqueles milagres para tirar eles da escravidão. Moisés tinha, olha só, Moisés tinha a incumbência de Deus de dirigir todo aquele povo que por causa da dureza dos seus corações ficou dando voltas pelo deserto sem chegar à terra prometida. Qual que é a única saída que Moisés tinha naquele momento? Moisés só tinha uma saída: clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus respondeu a sua oração. Toda vez que um filho clama ao Pai, é certeza que ele será respondido. Deus responde. Moisés, ouvindo a reclamação do povo, Moisés, em vez de murmurar, o que Moisés fez? Moisés foi orar e pedir a Deus direção. E naquele momento Deus ouviu a oração de Moisés e só. Deus mostrou para Moisés uma árvore, aonde ele lançou essa árvore nas águas amargas, e essas águas se tornaram doces. Olha só, para você ver aonde está a revelação da crucificação de Cristo, certo? Observação: o que essa madeira simboliza? Alguém já parou para pensar no que essa madeira simboliza? Bom, essa madeira simboliza Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, transformando todas as águas amargas em nossas vidas em águas doces e vivas. O único que pode transformar tudo que está amargo na sua vida é só Jesus Cristo. As águas amargas se tornam doces. Assim o povo reconheceu que Deus que Moisés servia, olha só, era poderoso e não os havia abandonado. Olha só essa passagem. Assim o povo reconheceu que o Deus que Moisés servia. E aquele povo não servia a Deus? Por que nessa palavra fala que o povo reconheceu que o Deus que Moisés servia era poderoso e não havia abandonado? Algo para se pensar. Olha só, não eram todos escolhidos? Não era todos povo de Deus? Hoje existe muita gente que não se vê como filho. Esse é o detalhe. Todo aquele povo era um povo escolhido. Mas como hoje acontece, muitos escolhidos não têm revelação que é filho. Certo? Ainda fica com a mente escrava. Fica com a mente voltada para o Egito. Sei que as provas, olha só, sei que as provas são muito grandes. Mas com as provas, Deus deu os estatutos também, pois nesse texto, olha só, nesse texto, a Bíblia diz que ali, naquela fonte, no meio do deserto, Deus os provou. E através de Moisés, olha só,
deu estatutos e uma ordenança. Mandou, olha só o que Deus falou para Moisés, falou para o povo. Mandou o povo estar atento à voz dele e fazer o que é reto aos seus conselhos. Naquele momento, como o povo estava praticamente sem nenhuma direção, sem nenhuma esperança, o que Deus falou para o povo? Para que o povo mirasse os olhos em Moisés. Porque aqui naquele momento, o que Moisés estava simbolizando? Moisés estava simbolizando o próprio Cristo. Porque todas as vezes que não ter direção, toda vez que está sem nem algo para fazer, o que nós temos que fazer? Nós temos que mirar os nossos olhos em Cristo. Assim como Deus falou, mira os seus olhos em Moisés, para o povo. Que para viver o milagre, você tem que estar completamente sarado e limpo. Outro ponto importante, eles não entenderam que aquela água amarga era um remédio para curar o povo. Que para você viver o milagre, você tem que estar completamente sarado e limpo. O que acontece? Aquelas águas estavam, vamos falar, contaminadas, assim como nós. Para que nós possamos estar sarados e limpos, nós temos que ter a revelação o que Cristo fez naquela cruz para que nós fomos sarados e limpos, certo? Com a ação de Deus através da árvore que é Cristo, olha só, Moisés, o povo se alegrou muito e recebeu a grande mensagem de Deus, de que nenhuma enfermidade seria posta sobre eles. E ali Deus fez uma declaração de amor ao povo. O que Deus falou para aquele povo naquele momento? Deus falou o seguinte: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Vemos que Deus precisa tratar o seu povo e sarar. Isso é fato, isso é notório. A alma da geração que atrairia para possuir a terra prometida. Antes da bênção, antes de entrar na terra prometida, Deus tinha que sarar aquele povo, tirar toda a enfermidade, toda a doença de alma, doença de espírito, enfim, tudo que o Egito trouxe naquele momento para aquelas pessoas. Então as pessoas não podiam entrar na terra prometida do jeito que estava. Tinha que ser limpo. Hoje muitas pessoas querem entrar na terra prometida. O que é a terra prometida? A terra prometida quer dizer bênção na sua vida, na sua família. Mas você não pode entrar, você não pode tomar posse da sua bênção, que já foi te dada lá na cruz, sendo que você não está completamente limpo e com a visão aberta, com o discernimento aberto do que Cristo fez naquela cruz por você. Jesus nos disse, olha só, olha o que Jesus falou: eu sou a fonte de água viva, quem beber dessa água jamais terá sede. Nós não podemos, olha só, ficar nos alegrando somente porque alcançamos Mara. Mara praticamente foi um hospital, Mara praticamente foi um local onde eles se trataram. A Mara quer dizer o quê? Algumas bênçãos de nossa vida, a limpeza, a salvação, só que nós não temos que contentar só com isso. Já que nós fomos limpos, já que nós fomos sarados, nós temos que continuar em direção à terra prometida. Temos que prosseguir mais à frente, porque Deus tem algo melhor. Não devemos contentar com apenas uma cura. Devemos contentar com o que Deus tem para nós, além da cura. Além de tudo isso, o mais importante que Deus tem para nós, além de tudo isso, é o que? A nossa vida com Ele, a nossa vida com Deus, a nossa eternidade, a nossa salvação, certo? Aquele povo poderia ter parado ali muitos dias, porém com a visão que Moisés recebera de Deus, de ir em frente, eles continuaram a caminhada. E assim no último verso desse capítulo, a Bíblia diz que eles chegaram a Elim. Olha só, Elim, qual o significado de Elim? O significado de Elim é a bênção maior. Aquele que extrapola nossas percepções humanas. Elim quer dizer o quê? Bênção acima das nossas expectativas. Bênção que só Deus pode nos dar.
Quando o povo pensou que o lugar preparado por Deus era Mara, Deus mostrou que Elim, porque eles caminhavam aí em direção a Elim, a terra prometida, eles caminharam um pouco mais. Então nós tivemos que passar, nós temos que sair do deserto, ser curado em Mara, ser tratado em Mara e continuar a nossa caminhada em direção à terra prometida, em direção a Elim. E o que fala na passagem também, olha só, Eli era muito melhor que Mara, pois diz a palavra de Deus que em Elim havia, olha só, 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e que ali o povo se acampou junto às águas, ou seja, muitas águas. O que é muitas águas? Muitas bênçãos. Ali no meio do deserto, eles foram curados e depois Deus levou eles para um oásis. Um oásis onde tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Deus tem para nós o melhor. O que nós não imaginamos, Deus tem para nós. Por isso nunca devemos desanimar, nunca devemos perder a esperança, nunca devemos perder a fé. Deus nos chamou para ficar, Deus não nos chamou para ficar sempre em Mara. Deus nos chamou para passar em Mara, para ser curado, para nós seguir a nossa direção até a terra prometida. O que significa Eli? Significa o que? Terra prometida, bênção adquirida por Deus para nós. Amém? Fica com essa palavra, no nome de Jesus Cristo.